O mercado imobiliário cresce no Brasil, mas quando o assunto é imóvel, o barato pode sair caro. O Café da Tarde está começando. Um detalhe no contrato pode virar problemas por anos. E em um país com mais de 70 milhões de domicílios, segundo o IBGE, a falta de regularização ainda é um problema. E para falar de mercado imobiliário, eu recebo a advogada Ellen Nascimento. Muito boa tarde, Ellen. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Então vamos começar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado aí que está bem aquecido, por sinal, né? Ellen, me conta, o mercado imobiliário ele parece simples, mas ele pode esconder alguns riscos, né? Onde estão os maiores perigos hoje? Ana Paula, eu gosto de começar sempre dizendo que falar de direito imobiliário não é só falar de lei. Sim. Quando a gente aborda direito imobiliário, a gente está falando sobre sonho, família. Existe todo um risco envolvendo tudo isso daí, que vai muito além só da compra e venda. Então, acredito que hoje os maiores riscos que envolvem as transações imobiliárias é justamente a falta da regularização. Eu não diria nem só da mão de obra especializada, mas a forma com que as pessoas colocam aquilo ali, muito o famoso jeitinho brasileiro, sabe? Sim, coloca aquela burocracia como se fosse algo secundário e não prioriza justamente o ajuste dessas pequenas questões. E geralmente quando as famílias procuram, já é quando tem um conflito pré-existente ou nos piores momentos que as famílias muitas das vezes já se encontram ali emocionalmente abaladas pela perda de um ente querido, que aí começa toda aquela discussão aí que a gente é acostumado a ver na prática, né? Sim, sim. E quais documentos eles são indispensáveis antes de fechar um negócio? Olhando estritamente a compra e venda, né? Porque a gente tem modalidades, a gente tem... Falar de imobiliário são várias vertentes. Mas nessa questão sobre a compra e venda, eu acho que o principal é buscar a orientação jurídica de um profissional especializado para te orientar. Muitas das pessoas não veem a importância de ter um advogado especialista acompanhando desde o início ali da fase da compra e venda. Existe esse serviço que é ofertado, mas não só isso. Análise de documentação, existe toda uma série de pesquisa patrimonial para saber se você está comprando um imóvel seguro, não é só regularização, mas é para você não, de fato, não perder o investimento que muitas das vezes representa para algumas famílias o investimento de uma vida inteira, né? É verdade, isso que você colocou é muito importante. Então, assim, um contrato mal feito, que tipos de prejuízo ele pode trazer? A perda do imóvel. Uau. Porque, vamos lá, você não pesquisou como é que está esse imóvel anteriormente, você não sabe se ele estava com condições de fato para ser transferido, como que estava, se estava realmente no nome da pessoa que está te vendendo. Então, assim, o risco de fato é muito grande. Tem gente que vai ali, faz até aquele contrato de gaveta, Sim. Vai no cartório, não, e é o que eu escuto muito, Paula, no escritório. Doutora, mas o meu imóvel... tá todo regular. Eu tenho todo o documento. Eu digo, graças a Deus, deixa eu ver. Quando eu vou ver, só me vem com aquele, sabe? Redigido. Estilo aquele de padaria antigamente. Sim. Aí vai no cartório e só reconhece a assinatura. Eu respiro fundo, aí eu vou explicar para aquele cliente que aquele imóvel, na verdade, não está regular. Que aquele contrato que ele fez, ele sequer garante, mais ou menos ali, se a gente for olhar a curto modo, a posse, ele ainda está correndo muito risco, porque não sabe se a pessoa que vendeu para ele, de fato, era dona. Existe uma série de coisas aí que a gente precisa analisar previamente. Meu Deus. Então, dá para perder o imóvel por erro de contrato? E quero dizer que isso é mais comum do que parece. Sério? Acredita? Isso é uma realidade comum, nossa, para quem trabalha e milita na área. Uma Acontece. estimativa, assim, percentual. Percentual é um pouco complicado eu te passar, se for a nível, dependendo, por exemplo, aqui no estado do Pará, Sim. Se for a nível nacional, é um pouco complicado eu te passar essa estimativa, mas eu quero te dizer que ela é alta. Uau! Fiquei agora boquiaberta. Acredita. Agora, assim, o contrato de gaveta ele ainda é comum, então, quais os riscos? Existe algum risco além de perder o imóvel? Sim, inclusive você responder. A depender daquelas... Vai te gerar toda uma complicação posterior que você vai estar sendo envolvido, vai ter que procurar advogado, pagar advogado, além da perda. Tem uma série de coisas aí que precisa ser analisada. Porque assim, a curto modo você perder teu investimento. Mas vamos analisar que investimento, volto a dizer, se for investimento de uma vida inteira, vamos lá, um casal.
que está começando uma vida, que juntou todo um dinheiro aí junta a FGTS de, poxa, a gente está colocando ali de um trabalho aí, ó, a depender. Sim. Então não é só a perda, a gente tem que colocar uma série de coisas, e a gente está colocando só compra e venda nesse aspecto. Eu estou indo com já o proprietário, suposto proprietário, possuidor, a gente está falando de uma compra e venda direta. A gente não está colocando aí aquele pessoal que não avalia direito, compra imóvel na planta. Tenho muito caso, inclusive, desse no escritório, que não pesquisou como é que estava a saúde financeira daquela construtora que estava sendo o imóvel, ele sequer conseguiu ser entregue. Quando foi entregue aos moradores, eu tenho cliente, inclusive, nesse aspecto, que quando recebeu o imóvel, o que a construtora prometeu entregar, área de lazer completa, salão de festa, mal entregou os blocos. E os estacionamentos ainda foram os próprios proprietários que tiveram que fazer vaquinha para construir um sobradinho. Então, e assim, quando todo mundo se juntou para ir atrás, adivinha só? Não tinha mais nada. A empresa, a pessoa jurídica ali em si, não tem mais nem patrimônio para saldar. Eles ganham o processo, mas não leva porque sequer consegue a reparação daquilo ali. Então, você entende que os riscos não é só para quem compra diretamente. Existe uma série de modalidades de compra e venda a ser analisada em imóveis na planta, a depender do investimento que você está fazendo, o imóvel, quem compra em leilão, tem que saber comprar, ver direitinho como é que está sendo feito. Uma série de coisas. A Caixa é um local onde tem muitos leilões, né? E assim, hoje em dia, tem muita gente que inclusive está se especializando, está se atentando, até por conta do advento das redes sociais, as informações chegam com um pouco mais de facilidade. Sim. Então, acha assim, eu vi um vídeo, eu segui um tutorial aí de um profissional no Instagram, que disse que, olha, eu entrei nesse site, se credencia lá, eu arrematei de leilão e tá tudo certo. Não, tem que ver direitinho como é que tá, ver o edital daquele site é confiável. Exato, né? Então você entende que quando a gente fala de risco, a gente tem que afunilar qual é o tipo do que a gente está falando, na verdade, do risco. Se é só uma compra e venda direta, o que é? Para a gente poder orientar. Por isso que quando a pessoa ela pensa inicialmente em fazer um investimento em um imóvel, e volto a dizer, não é só imóvel residencial, a gente também tem muitas pessoas que quando vão procurar a gente é para investimento na área rural, é tudo isso. Então, tem que procurar um advogado especializado para pegar orientação, para acompanhar. Eu tenho clientes que chegam com a gente e dizem assim, olha, eu só quero o acompanhamento da compra e venda. Então tá tudo certinho, a gente vai acompanhar, a gente vai tirar a certidão, a gente vai ver como é que tá, a gente vai orientar, a gente vai auxiliar no processo para a confecção ali já com o corretor parceiro, se for o caso, para fazer o contrato de compra e venda posterior, quando for levar registro em cartório. Existe esse serviço ofertado que faz todo esse acompanhamento aí. E que é muito importante, né? É fundamental. Evita riscos. Então, assim, quando a gente orienta, a gente traz esse tipo de conscientização, você entender que, assim, você pode ser que não precise de um advogado criminalista, um trabalhista, mas eu digo que um advogado imobiliário, ele vai fazer parte da vida e que as pessoas, da vida de qualquer um, que a sociedade, ela muitas das vezes não dá devida importância. Exato. Porque em algum momento alguém vai investir, em algum momento alguém vai herdar um imóvel, porque seja por transição direta dos seus pais, ou tá presente, faz parte do cotidiano Sim. da vida das pessoas, entendeu? Então, é muito importante que você busque orientação, de fato, para fazer uma compra e venda, ou posterior, volto a mencionar. Muitas das vezes as famílias, por essa falta de organização prévia, precisam gastar, às vezes, 2 vezes o valor que seria, porque o pai não se organizou lá atrás. O problema não nasce no inventário, muitas das vezes. Ele nasce na falta dessa organização lá de trás. Né? Então, assim, o filho, quando aquele patrimônio ali, quando for ser levantado, os herdeiros ali vão ter que pagar um valor significante até regularizar. Então, eu sempre digo, alguém vai pagar essa conta. Em algum momento. E quando essa pessoa for pagar essa conta, a depender do tempo e as condições que está essa documentação desse imóvel, não é tão barato. Então, você entende a importância de tudo que a gente está conversando aqui. Sim. Essa conscientização de forma geral. Entendi. Ellen, tu falou sobre essa questão de condomínios não entregue. Aqui em Castanhal, nós temos vários condomínios, né, que foram entregues recentemente, inclusive. Não só um, mas vários. E nós podemos ver, né, alguns problemas que os condôminos tiveram pela não total entrega
desses condomínios, né? Então, no caso, era sendo mais claro, né? Entregou o espaço ali, mas faltava algo na área de lazer, uma quantidade de quiosque que foi prometido, mas que não foi disponibilizado. Uma piscina que foi prometida, mas que não estava ali sendo entregue. De repente, fizeram a entrega do condomínio, mas as obras não estavam 100% concluídas. Aí começaram a cobrar o condomínio ali mensal. Numa situação dessa, como agir? Eu vou correr o risco e vou pedir a licença de ser repetitiva. Procure orientação correta. Por quê? Não é só o fato de você estar acompanhando. Eu tenho um cliente recentemente que ficou desempregado. Ele teve um atraso em algumas parcelas. Eu não estou falando de muitas, eu estou falando de 2, 3 parcelas. O determinado banco procurou ele, porque assim, não é só a Caixa Econômica, sim, né, que tem os fundos de investimento, que de financiamento, que disponibilizam ali. E já estava quase ele dizendo assim, olha, nós vamos botar esse imóvel aí a leilão. Me procurou desesperado, doutora, assim, meu imóvel vai para leilão, meu apartamento vai para leilão. Quando eu peguei para ver, tinha uma série de irregularidades dessa natureza. Muitas das pessoas, quando compram apartamentos na planta, que não observam, que não veem, não tem nem a noção diretamente daquilo que está previsto em contrato, quais são os direitos, o que ampara ele. Tem um fundo, por exemplo, de fundos habitacionais, que amparam situações como essa do meu cliente. Estava desempregado ali e existe um fundo garantidor para períodos como esse, e que ele não tinha conhecimento. Entramos com a ação, conseguimos, e ele conseguiu reverter ali, passar o valor, tinha uma margem significativa de juros abusivos. Então, você entende que o que acontece? Quando a gente fala sobre imóvel, quando a gente fala sobre compra na planta, muito embora sirva para todo mundo que está ali. Vamos colocar o empreendimento X, vai servir para todo mundo que comprou daquele investimento X. Só que cada contrato daquele investimento X é de uma determinada natureza, de uma forma. Abrange, sim, a regra geral. Só que cada contrato, quando a gente vai analisar, tem sua peculiaridade. Por isso que é importante que você procure orientação, porque, por exemplo, você tem essa situação que eu expliquei anteriormente. Você consegue buscar a responsabilidade da construtora ali, na entrega das chaves, sobre promessas que foram feitas lá atrás. Tem gente que já compra ali do empreendimento, já não foi na planta, já ali do meio para frente. Sim. Então, você tem que observar a peculiaridade de cada caso. Por isso que eu me permiti, com a licença aí de ser repetitiva, no sentido de que você precisa, de fato, procurar orientação e ver direitinho como é que vai ficar o seu caso, porque é muito comum também aquela história de, mas o meu vizinho me garantiu, porque o dele é igualzinho. Não, acredito, não é igualzinho. Inclusive, teve um condomínio de Castanhal, onde um morador, que ele é da área do direito, ele se disponibilizou a entrar com uma ação contra essa construtora, de maneira, assim, generalizada, né? Onde ele não analisa... Isso que você falou é muito importante, porque não foi analisado contrato por contrato, apenas pegaram ali o problema, né? E entraram com a ação. E aí criaram uma associação, tudo, para poder entrar com uma ação na justiça. E acabou resumindo que perderam a ação e tá aí parado. A depender do que funciona. Entendeu? Se for uma regra geral, por exemplo, a gente está colocando uma situação de uma piscina que a construtora se comprometeu. Funciona. Só que a gente explica isso porque cada cliente, cada imóvel tem sua peculiaridade em si. Por exemplo, o que eu citei anteriormente como exemplo, a título de exemplo. Então, essa análise individualizada, ela também é importante a depender da natureza ali, do conflito que está existindo aí no meio. Então, a gente coloca sobre essa perspectiva de imóvel na planta. Só que isso se abrange para alguns outros tipos de investimento também. E que é importante que na hora que você vá num decorado fazer uma visita, você procure ali um advogado, nem que seja para pegar uma orientação antes de fechar negócio, para analisar realmente a saúde financeira daquela construtora, porque o exemplo que nós citamos anteriormente, logo no início desse bloco, que muitas das vezes a pessoa investe, muitas das vezes existe uma expectativa,
Aí você sonhou, poxa, meus filhos vão crescer, esse espaço maravilhoso, vai ter playground, aí você vai ter que conviver com anos e anos com um tablado horroroso ali, limitando, porque não tiveram condições de entregar. E assim, não entregaram. Eu tenho casos em Belém que, se você procurar 10 centavos ali de patrimônio, qualquer outra coisa, não tem. Então, você entende quando a gente coloca, assim, a perspectiva de... O prejuízo não é só financeiro, é emocional. Com certeza. Então, é uma frustração muito grande. Você se planeja para ter um imóvel, para você construir a sua casa, de repente, no condomínio horizontal, ou receber aquele apartamento com aquele playground. Eu tenho filho, então, aquele espaço infantil maravilhoso, onde vai tirar o teu filho de tela, vai ter uma socialização, e não é entregue. É uma frustração muito grande, que dirá pessoas que se planejaram uma vida inteira financeira para fazer esse investimento, e agora? Como é que fica? Não fica. Não fica, exatamente. E aí, Ellen, a gente falando sobre essa questão de erro contratual pode perder o imóvel. Aí eu te pergunto, mas se esse imóvel, se eu já tiver pago por esse imóvel, existe alguma possibilidade de eu perdê-lo? A depender da circunstância, sim. Quais circunstâncias? A princípio, vamos falar de uma compra direta aí. Você vai comprar um imóvel, uma casa. Não fez as pesquisas prévias, não viu como é que estava. E isso acontece. Eu cito esse exemplo porque ele é muito comum na prática. Sim. E, inclusive, a gente teve... Eu queria tanto não citar exemplos, mas é tão importante, né? Pra gente entender. É importante para poder a gente entender e as pessoas entenderem também que isso de fato acontece, né? Por que eu tô citando esse exemplo e aqui eu vou tocar em um que é de conhecimento de todos aqui na região de Castanhal? Tivemos notícia aí de estelionatários recentemente. Sim. Que venderam um imóvel que nem deles eram, alugaram, disponibilizaram toda uma área ali para um possível comprador visitar. Mas eu conheço fulano jamais faria isso comigo. Não só faria como fez. Então, assim, o que acontece? Fazer as pesquisas prévias, elas são importantes. Que pesquisas são essas? Ver certidões. É muito importante, você pode chegar no registro público de imóveis e pedir uma busca daquele imóvel, muito embora você não tenha matrícula. Hoje, com o avanço aí, a gente tem, inclusive, uma plataforma que você consegue pesquisar pela área e descobrir até a matrícula. Tem sites que a gente pode colocar o endereço ali do imóvel vinculado ao CRC, que a gente consegue fazer buscas prévias para saber se, de fato, aquela pessoa que está negociando comigo tem condições de vender. Sim. Porque, vamos lá, se tiver averbado ali numa matrícula alguma restrição, você está me vendendo, eu não pesquisei, aquele imóvel ali, uma dívida trabalhista, ele está impedido, sim, a gente não sabe como é que está, entendeu? Ou então foi de um terceiro, ou aquele imóvel precisa fazer algumas pesquisas básicas prévias, que isso qualquer um pode fazer. Eu acredito que isso é o feijão com arroz. Qualquer um pode fazer. Começou por aí, já está um pouquinho meio caminho andado. Posterior, se blinde com um bom contrato. Hoje aí com o ChatGPT existem doutores, né? Todo mundo, eu consigo. Chat, me dê aí 3 exemplos de cláusulas fundamentais. Não. Cada contrato é único. Você tem que colocar cláusulas ali de proteção, porque cada negociação é única. Eu não sei que aquela negociação que eu estou fazendo ali com aquele vendedor, se vai ser à vista, eu não sei se aquela negociação ali eu estou parcelando um valor, aonde vai a limitação, quando é que vai ser entrega, tudo isso tem que ser analisado. Você entende por quê? Que cada um ali é único, então a gente tem que analisar de uma forma individualizada e estratégica, que isso um bom profissional vai orientar aquele cliente para ter tranquilidade e segurança, para não ter prejuízo financeiro. Porque, volto a falar, quando a gente fala de imóvel, o prejuízo, na maioria esmagadora das vezes, não é só financeiro, envolve todo um desgaste emocional, todo o investimento ali, de muitas das vezes significando anos de trabalho daquele casal, do esforço comum. E digo mais, por esse pensamento imaturo, muitos dizem assim, não, eu vou deixar isso aqui para depois e tá tudo bem, eu não vou gerar prejuízo. E quando vem um prejuízo, são anos para ser recuperado aquilo ali, entendeu? E aí, falando de compra e venda, eu consigo, um imóvel irregular, eu consigo vender ele normalmente? Um imóvel estando irregular? Normalmente é uma palavra muito forte. Por que o normalmente é uma palavra muito forte? Porque você pode vender.
Primeiro, você vai ter que encontrar um corajoso que vai assumir esse risco. Que é o que aconteceu agora recente, né? Desse estelionatário. Segundo, você vai ter que entender que mesmo que você tenha parcialmente ali uma documentação, que você encontre alguém que confie em comprar aquele imóvel no estado que está, você está perdendo no mínimo 40% do valor. No caso, você que está vendendo de mercado. Sim. Vou dar exemplos. Eu tenho cliente que me procurou, nós pretendemos vender esse imóvel aqui, que nós temos, eu tenho 3 casas, eu quero investir aqui na educação dos meus filhos, eu estou ensaiando aqui, quem sabe, o intercâmbio para o meu mais velho, e eu vou me preparar para vender esse imóvel. O que a senhora me aconselha? Conversamos porque você entende de fato a necessidade daquela família, o que fica melhor. Fizemos todo um planejamento para a regularização daquele imóvel, conforme a documentação que eles tinham. Enquadramos na forma e na modalidade de regularização para o caso concreto. E o que nós fizemos? Ele vendeu, organizou a regularização, regularizou, e todo o investimento financeiro que ele tinha para organizar esse imóvel, ele conseguiu reter com um valor a mais na venda. Então, anteriormente, ele se organizou, fez a regularização desse imóvel, e quando ele vendeu, além dele estar vendendo de uma forma segura, ele ainda conseguiu um valor a mais. Por quê? Quando você oferta fazer isso, a gente está visualizando a questão da compra e venda. Mas você consegue abranger o teu valor de mercado no sentido de que você inclui aí toda uma parcela que pode financiar. Se teu imóvel não está regular, você não pode oferecer ele para pessoas que estão pensando em fazer um financiamento, só para quem tem dinheiro à vista. Então, tudo isso a gente tem que olhar quando a gente vai avaliar aquele caso. Muitas das vezes o cliente não chega, é aquele trabalho do advogado / psicólogo, que ele vai entendendo a necessidade para poder oferecer o melhor serviço, a melhor assessoria. Falando de filhos, né? Muitas famílias enfrentam problemas com herança. O que é que mais gera conflito? Sem dúvida, o inventário. Por quê? A falta da regularização, não só daquele imóvel, do patrimônio em si. Por quê? O que acontece? A gente não fala só, vou deixar um testamento. O testamento, ele é um guia para o inventário. Mas ele ainda abre margem para, quem sabe, aqueles herdeiros contestarem uma série de coisas. Muitas das vezes hoje, famílias estão fazendo contratos de doação, previamente já organizando, eu quero isso aqui, isso aqui. Já organiza toda essa situação que quando a pessoa falece, não tem discussão. Porque o que a gente vê na prática acontecendo? É um que não quer sair do imóvel, outro que se acha mais dono, mas eu morei com o papai e com a mamãe a vida inteira, e eu acho que eu tenho que ficar aqui porque o meu direito se sobressai aquele meu irmão. Eu já ouvi falar porque eu sou mais velho. Eu sinto muito, você só tem idade aí no caso. Então, assim, todas essas questões, essa falta de organização, volto a dizer, Ana Paula, documentação, ela não é só burocracia. Ela é segurança jurídica, ela é proteção. Sim. É você resguardar todo aquele patrimônio emocional de quem vive uma vida inteira, às vezes naquela mesma casa, porque é aí que nascem os conflitos. Tem muita questão emocional em jogo. Sim. Tem gente que é um pouco mais desapegado, tem outros que não quero sair daqui. Então, os pais entenderem que fazer essa organização, seja para uma compra e venda, seja para uma doação, a forma com que vai ser feito, fazer isso em vida, principalmente organizar essa questão da documentação, porque a gente está se atendo muito ali a casas. Sim. Mas tem pais que organizam, inclusive, ativos de investimentos, esse tipo de coisa. Então, tem que analisar um contexto geral aí. É importante falar sobre isso porque muitas pessoas pensam o seguinte, eu não vou mexer com isso, com inventário, com nada, porque está atraindo a morte. Eu já ouvi falar sobre isso. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que como você bem colocou, é uma organização. O processo natural da vida é o quê? Nós nascemos, crescemos e morremos, né? Pelo processo natural, os pais eles vão primeiro, né? Claro que não é uma regra, a gente sabe disso, mas é um processo natural da vida. Eu tenho filho, eu sou muito consciente, eu tenho meus pais, nós somos muito conscientes disso. Então não foi que nem você falou, é que nem o plano funerário hoje em dia que tem, né? Que traz alguns benefícios. Tô atraindo a morte. Não, gente. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente está aqui hoje, né? Mas amanhã a gente não sabe. De repente acontece alguma coisa, a pessoa tem um infarto, sofre um acidente, não sabe.
uma moedas pertence. Então, é importante sim essa organização, como você está colocando, é importantíssimo. Ninguém está atraindo a morte, pelo contrário, eu acho que você está pensando no futuro da sua família, no bem-estar de todos, né? Porque, como você bem colocou, existe uma questão emocional, também tem uma questão de maturidade, que nem todos têm essa maturidade. Muitas vezes vê a herança, o processo de inventário como ali algo para se beneficiar e tentam tirar vantagem. Como eu já vi também vários casos disso, como eu te falei, o pessoal falou, porque eu sou o mais velho. Mas, enfim, tem tanto direito quanto o mais novo, né? Então, acho que até para evitar conflitos emocionais, principalmente para não haver essa ruptura desses laços, é importante, sim, os pais fazerem essa organização em vida, né, Ellen? Quem nunca ouviu aquele ditado, meu Deus, fulano deve estar se revirando no túmulo vendo os filhos brigar desse jeito. Exatamente. E é verdade. Quem nunca teve uma casa na sua rua ou não conhece um local na sua cidade que você vê literalmente se acabar anos e anos, aí você pergunta para a maioria esmagadora, todo mundo o que diz? Isso aí, ó, tá na justiça. Porque é processo demorado. É demorado o inventário? A depender da circunstância, porque muitos vão para o judicial. Você entende? É todo no âmbito judicial, ele é demorado? Sim, a gente está falando aí do nosso judiciário brasileiro, né? Infelizmente, a gente não consegue dizer assim, olha, 6 meses, 3 meses, está tudo resolvido, porque tem que analisar a peculiaridade daquele caso. Mas é o que nós conversamos. Fica imóveis, muitas das vezes, quando aqueles herdeiros vão, de fato, tomar posse ali daquele imóvel, vai ter quase que construir um novo, com reforma, com tudo, porque ficou 20 anos, 30 anos fechado, porque não conseguiu chegar num consenso. Coisa que os pais, por isso que eu digo, o problema não nasce no inventário, ele nasce na falta da organização lá atrás, que muitas das vezes os pais não tiveram. Então, os conflitos, eles, na maioria esmagadora, que é o divisor de muitas famílias, infelizmente, que é onde começa, é tio brigando, é primo se metendo. E assim, quando a gente fala de uma família pequena, de 2, 3 pessoas, é uma coisa. E quando a gente coloca aí que são 6, 7, 10, e que não se dá bem de jeito nenhum, e que o outro já brigou com o outro, e que já parte para agressão física, gente, se eu pudesse abrir o caso de família de dentro do meu escritório, eu juro que daria uma novela, né? Seria bem interessante, porque quem trabalha com isso na prática entende a problemática que isso gera. Eu acredito. E além, para finalizar, né, o que acontece quando a família lá não faz o inventário? Primeiro que os herdeiros, ninguém vai conseguir vender. Por quê? Precisa, para que você venda, a venda desse imóvel ela é como se fosse uma cadeia. Se você está vivo, é uma coisa. Mas a partir do momento que, por exemplo, pertenceu aos meus avós, porque a gente está colocando a esfera quando é pai e mãe. Sim. E quando toda essa problemática, essa cadeia começa desde os avós lá atrás. Essa cadeia, ela precisa existir. Então esse imóvel fica parado. A grosso modo falando, ele fica parado. Você não consegue fazer nada. Sim. Quando tem litígio, você não consegue muitas das vezes nem morar dentro. Porque o teu irmão, o teu primo, nesses casos que já vem desde vó, não, você não vai morar aí dentro, não. E mais, a depender das circunstâncias, eu tenho também caso que o dos herdeiros morou muitos anos ali, se beneficiou da boa vontade, e olha, adivinha só o que ele fez? Entrou com uso capião contra os demais. Aí os que estavam de boa fé perderam o imóvel e estão entrando com ação agora para anulação. Uau, ainda tem isso. Sim, então é o que eu digo. Em algum momento da sua vida, você vai precisar de um advogado imobiliário. Sim. Não, é por isso que eu falo, gente, coração do homem é terra que ninguém anda, né? Sim. Mas fulano não faria isso. Não subestime o ser humano. Porque eu conheço dele, crescemos juntos. Não existe, gente. As pessoas são mutáveis, né? Quando fala de dinheiro, né? Então, assim, acredita, faria. Exatamente. Ainda mais quando é algo para ela se beneficiar, ela tirar uma vantagem. Então, espero que tenha sido esclarecedor, né, para todos os nossos telespectadores. E se você ainda ficou com alguma dúvida, manda mensagem para a gente, que a doutora Ellen está pronta para tirar todas as suas dúvidas. E qualquer dúvida com imobiliário, já sabe, procure um advogado especialista. Doutora Ellen Nascimento está aqui para te ajudar. Muito obrigada pela oportunidade, Paula. Obrigada também, Ellen. E você aí de casa, se você não preparou o seu café, dá tempo, porque nós vamos para o intervalo comercial rapidinho e eu volto já.
Já estamos de volta com o programa Café da Tarde no quadro Pode Empreender. E eu já estou aqui com as nossas convidadas de hoje, a nossa consultora empresarial, Leide de Paula, e a convidada, ela que é corretora de imóveis, Natália Magalhães. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, e eu que agradeço pelo convite. E eu já começo conversando contigo, Natália. Esse momento que nós estamos vivendo é um bom momento para comprar um imóvel? Olha, a venda do imóvel é uma coisa que precisa ser analisada de uma forma cautelar, né? Porque se você dispor de uma renda física que esteja dentro da sua segurança mercadológica, vamos dizer, eu sou uma pessoa, estou com uma estabilidade financeira, eu consigo me organizar, sim, é o momento adequado. Se eu for autônomo, eu não consigo comprar um imóvel nesse momento? Não, não seria isso. Mas é uma maneira de repensar e reprojetar. Mas é o momento certo de comprar um imóvel, com certeza. Bom saber disso. Leide, muito boa tarde. Né? Vamos comprar imóveis. Bem-vinda, né, minha amiga? É isso, que bom, que gostoso esse programa, né? Verdade, sábado à tarde, com um cafezinho, aqui uma companhia maravilhosa. Não tem como ficar ruim, não tem. Aí eu te pergunto, mais do que o mercado, o que é que pesa mais? O momento econômico ou o preparo financeiro da pessoa? Ana Paula, é assim, eu já puxando brasa para sardinha, né? A economia, o momento econômico, ele influencia. Mas ele não é decisivo, porque eu acredito assim que vai muito do preparo da pessoa. Não só o preparo financeiro, mas o preparo mesmo comportamental, o preparo de estratégia, toda uma organização para poder investir, né, e dar conta de honrar com o investimento que fez. Então, o mercado, ele está bombando, ele está bom. Mas e se o ser não tiver preparado? Então, não é um mercado bom, na minha percepção, que vai garantir que aquela pessoa esteja preparada para fazer o investimento. Mas as oportunidades, elas acontecem. Temos a nossa corretora aqui, como bem sabe, tem muitas oportunidades. A questão é, você está preparado para a oportunidade? Se não tiver, converse com um bom corretor e se prepare. É, verdade. Analisar, né? Analisar o mercado, porque se for esperar só o mercado, ele oscila, ele vai, ele vem. É você que tem que estar ali adequado financeiramente, psicologicamente, comportamentalmente, para fazer o negócio acontecer. Entendi. Então, no caso, existe um momento ideal para comprar ou isso é um mito? Olha, falar em momento ideal, ele nunca acontece. É como esperar, né? O momento ideal vai chegar, isso não existe. Eu acredito que existe a pessoa se preparar e aguardar a oportunidade, porque as oportunidades, elas acontecem, elas existem o tempo todo, como eu falei, né? Por exemplo, a Natália, né? O nome dela é bem assim, gostoso de falar com ele no final. Natália. Então, o momento, você como corretora, vamos trocar aqui a ideia, você percebe que sempre tem oportunidade, não é certo? Sim. Mas aí, a pessoa pode não conseguir naquela ocasião, mas se ela se preparar, ela volta com você e depois consegue. Consegue, porque a gente consegue adequar o cliente, porque o maior impacto para a gente é que o normal é que o cliente fale, eu gostei daquela casa. E a gente, como a gente faz a análise do cliente, a gente precisa saber o que enquadra no cliente. Entendeu? Entendi. Então, é esse cuidado que às vezes a gente precisa tomar de saber que o cliente vai dar condição exata para aquele imóvel. Isso que você falou do cliente não aprovar, acontece que a gente usa uma expressão diferente, que é, o cliente não é que não aprovou, ele condicionou. É que você não deu conta de pagar 800 de parcela, mas liberou 600. Então, esse cliente a gente adequa, a gente dá um jeito de reorganizar. Entendi. Entendeu? Entendi. Ele consegue, se ele se organizar, ele consegue sim concluir. Aí eu fico pensando assim, Ana Paula. Então, a pergunta sobre um momento ideal. Sim. Ele pode muito bem procurar, né, você, e você analisar. Se não for o momento ideal, você prepara ele para o momento ideal. Conseguimos preparar. E esse prazo nem é tão longo, tá?
E esse prazo nem é tão longo dessa preparação. Porque o que vai implicar, às vezes, da conclusão para o sucesso é a situação da entrada. Que não é todo mundo, às vezes, que está preparado. Mas dentro do nosso ramo, a situação da entrada ela pode ser ajustada, às vezes, com um laudo do imóvel que sai um valor positivo e esse laudo venha te ajudar no processo do pagamento daquela entrada, entendeu? Ah, era 30 mil, mas o laudo somou positivo 15 mil, eu não vou precisar mais de 30, só 15. Então, isso daí tudo é um ajuste que a gente faz dentro desse circuito para concluir e ter o sucesso. Entendi. Então, quem está esperando o mercado melhorar pode estar perdendo oportunidades? Sim. Quem estiver aguardando o mercado melhorar, vai perder oportunidade, porque se tratando de imóvel, que a gente está falando sobre um patrimônio, é diferente de um outro mercado, entendeu? Porque todos os imóveis hoje eles estão alocados dentro de um valor mercadológico, dentro de uma avaliação feita de insumo para aquela construção, que no próximo mês isso pode mudar, no outro mês pode mudar, entendeu? Porque o insumo de construção, ele recebe um aumento. Sim. Os terrenos que são adquiridos para construir as casas também têm a valorização, porque o imóvel, ele é o patrimônio. Então, eu até classifico assim que as pessoas falam, eu vou comprar uma casa. Não, eu vou investir. Investir, é verdade. Entendeu? É Eu não vou comprar a casa, eu vou fazer um investimento. Por quê? Porque aquilo ali é meu patrimônio. Eu estou investindo em algo que certamente vai me dar retorno. E ele valoriza, né? Só valoriza. Só valoriza, só valoriza. O terreno valoriza, a casa valoriza, entendeu? Só valoriza. Então, o momento agora que você indica é comprar. Eu indico que você não aguarde o momento certo, que é a pergunta, né? Se a pessoa que estiver esperando um tempo certo para comprar. Não aguarde tanto, porque a gente realmente vai ter sempre a valorização, se tratando de imóvel. O que você precisa é o que ela passou, a organização financeira, entendeu? Porque é um investimento, não é a compra de uma casa, é um investimento. E aí você precisa ter aquela organização financeira, aquele pezinho no freio, analisar os pós, os contras, e aí tudo dá certo. Boa. E o tempo, né? Aí, Leide, eu te pergunto. Nesse caso, esperar pode ser uma estratégia ou pode ser uma falta de decisão? Olha, a estratégia, né? A gente fala de estratégia. Quando você tem uma visão, quando você tem um sonho, quando você tem uma vontade de alcançar algo, no caso, a gente está falando aqui de um patrimônio, de uma casa, de financiar tudo isso, é necessário que se tenha uma estratégia. A estratégia seria o planejamento, digamos assim, né? O passo a passo. Olha, eu quero uma casa e a estratégia que eu tenho para comprar, para ter, para investir nessa casa é essa. Então, é essencial, é fundamental na vida, para qualquer coisa, no mundo do empreendedorismo, seja para comprar uma casa, para investir numa casa, para abrir uma empresa, é necessário que se tenha estratégia. Porque assim, Ana Paula, na arte da guerra, né, o objetivo do general é ganhar, é vencer a guerra. Só que existe N estratégias que ele pode chegar até lá. Então, ele vai analisar qual a melhor estratégia para alcançar o objetivo. Agora, trazendo para a nossa conversa, eu quero comprar uma mansão. É meu sonho. Eu quero comprar uma mansão. Só que eu tenho esse sonho e eu não consigo montar a estratégia. Por isso que eu achei muito importante trazer a corretora, porque é uma estrategista que pode estar ajudando a pessoa que está assistindo a gente agora. Assim, agora eu já sei, eu estou com um sonho de comprar uma casa e eu preciso de estratégia. Quem eu chamo? Chamo uma corretora, que ela vai te dar N estratégias para você conseguir realizar o seu sonho. Então, a estratégia ela é fundamental, Ana Paula, para comprar uma casa e para o que quiser fazer da vida. Para fazer qualquer tipo de investimento. Qualquer tipo de investimento, né? A estratégia tem que estar. Necessária. Não sei se vocês percebem que tem vários caminhos para as coisas. Sim. E às vezes esse caminho que você está pontuando sobre estratégia é o que a gente tenta também transparecer para o cliente, porque às vezes não é nem o que a gente sonhou naquele momento, entendeu? É o que vai se tornar possível.
Mas esse tornar possível hoje, de maneira imediatista, lá na frente, ele vai ser o trampolim pro sonho. Pro sonho. Entendeu? Eu entendi completamente. Entendeu? Às vezes não é... Claro que a gente tem que sonhar, né? Vamos jogar bem alto para pegar aqui no meio. Não pode sonhar aqui embaixo. É aquela história, sonhar grande. E eu tô pronta para vender tua mansão. Eu tô pronta. Porque assim, pensa comigo. Se eu quero comprar uma mansão, né? Uhum. Só que agora as condições dá para comprar uma casa menor. Isso. Mas eu já sei, ó, presta atenção, que aquela casa menor que ele tem vai valorizar. Exatamente. Então, em vez de ficar com o dinheiro guardado, eu invisto, depois eu pego e invisto em algo maior. É trampolim. Né? É isso mesmo. São e no ramo imobiliário você tem duas maneiras de fazer com que o seu investimento cresça, que seja rentável. Ah, mas eu já tenho casa própria, por que eu vou comprar outra casa? Quer dizer que o meu dinheiro só vai crescer se eu comprar outra casa? Não. Mas você pode aumentar o seu patrimônio com mais uma casa, fazer aquela casa auto se pagar através de uma locação. Isso. Entendeu? E fazer com que ela a cada dia valorize mais e mais e mais. Sim. Você não precisa comprar casa para morar, mas você pode comprar a casa para investir e fazer que ela auto se pague e vire renda para você. Exatamente. Muita gente faz isso. Exato. E falando aqui em estratégia, né? Vamos falar um pouquinho de financiamento, que faz parte dessa estratégia, né? O financiar, ele é uma decisão inteligente ou ele é um risco mal calculado? Olha, eu não classifico o financiamento como risco. Até porque, para aprovar no financiamento, você passa ali numa peneira que vai te dar aquela classificação de sim ou não. Então, se você aprovou, é porque você passou do quadro de risco. Entendeu? Sim. Eu não classifico o financiamento como risco porque, apesar de ser a longo prazo, tem pessoas que pagam 15 anos de aluguel e não estão pagando o que é seu. Entendeu? Ah, mas aí a gente escuta muito isso de cliente, né? Mas eu vou passar 30, 35 anos pagando uma casa, aí eu pego no meu cliente e falo, mas você quer viver só isso? Eu vou morrer e não vou pagar a casa. Mas você quer viver só isso, entendeu? Então, o financiamento, para mim, ele é um empurrão na ladeira. Sim. Ele é a chave do giro que está faltando para você concluir. Porque se não fosse no financiamento, claro que tem toda a estratégia, por isso que os bancos fazem a análise de crédito, tudo para poder aprovar. Ok. Mas se não fosse o financiamento, como seria possível? Entendeu? Porque todo mundo precisa... Nós estamos aqui, mas a gente tem despesa, tem custo, tem o se manter, tem os gastos. Claro. Então, o financiamento, para mim, ele é um empurrãozinho na ladeira. Existe o cuidado de manter um financiamento saudável? Sim. Isso daí, se tratando de instituição financeira, banco, a gente sabe que a gente precisa ter todo um cuidado. De ter uma parcela legal, que ela caminhe junto com você, que aquela parcela não venha te apertar, que fique dentro realmente do que você está preparado para pagar. Não é, eu posso até tanto. Não, eu dou esse tanto. Porque aquele eu posso até tanto, tu começa, vai, mas um momento ela vai te estrangular. Então, entendeu? Eu consigo tanto. É diferente do que eu posso até tanto. Até você tá indo no seu limite. Então, o cuidado com o financiamento, ele existe. Entendeu? Mas eu considero o financiamento uma válvula de salvação para muitos pontos, entendeu? Gente, são inúmeras famílias realizando o sonho da casa própria através de financiamento. Fora o incentivo hoje que nós acabamos tendo do governo em relação ao subsídio, né? Que recebe também para as pessoas que têm uma renda reduzida, que é onde emplaca a aquisição do imóvel hoje, é a entrada. Sim. Então, esse subsídio vem a ajudar aquela pessoa que tem uma necessidade maior, né, de receber esse desconto, que o subsídio é de benefício, para aquisição do imóvel. Para mim, o financiamento é uma tábua de salvação para muitas famílias. Entendi. Mas, assim, muitas pessoas, né, eles entram no financiamento também sem planejamento, né? E aí, Leide, isso pode virar um problema a longo prazo? Na verdade, eles não entram com planejamento a longo prazo. Eles entram com planejamento imediatista.
né? Quem se enrola a longo prazo, vamos supor. Porque se eu vou fazer um financiamento, de certa forma eu já me planejei ali. Entendeu? Eu tô ali naquela. Porque assim, você tem 3 cenários no que eu tô falando. Tu tem médio, curto, médio e longo prazo. Então, o planejamento do financiamento, ele é feito a curto e médio. Só que são muitos anos. Então, a pessoa tem que estar preparada para estar arcando com as questões. Ela tem que estar preocupada. Aí entra questões paralelas. Para eu honrar com o meu financiamento, eu vou ter que fazer o quê? Para honrar com o financiamento da minha casa? Eu vou ter que me preparar, eu vou ter que melhorar a minha profissão, eu vou ter que começar a ganhar mais, eu vou ter que... Então, eu vou ter que um monte de Ou coisa. até mesmo economizar, né? Também economizar. Vai ter que se reprogramar ali financeiramente a sua rotina. Isso, né? porque o financiamento, eu acredito que a pessoa buscar o dinheiro lá no futuro para usufruir aqui no presente. Então, ele tem que honrar até o final. Entende? É como se ele trouxesse o futuro para cá. Se ele trouxe o futuro para cá e ele sabe que ele tem que honrar até o final, então ele tem que se preparar também, né? Não só para pagar a casa, mas para ter uma vida melhor, para ter uma renda melhor. Eu sei que não é fácil, mas eu acredito muito que é possível. Sim. Né? Principalmente numa visão mais empreendedora. Verdade. E, Natália, a gente falou aqui de financiamento, né? Como você mesmo concordou que pode virar um problema, né? Caso a pessoa faça esse financiamento aí a longo prazo, não se programe para isso. Eu digo não se programe no sentido porque tem muita gente que às vezes vai... eu vou lá, vou tentar, né? Se der certo, deu. Sim. Tem muito disso também, né? Uhum. O que é que tu já viu acontecer com frequência, né? Para essas situações? E assim, tu já viu alguém perder a sua casa por não honrar o financiamento? Ela conseguiu, de repente, renegociar, resolver aquela situação de uma outra forma? Em relação ao financiamento, como se trata de instituição financeira, né, acontece da pessoa perder o imóvel por inadimplência. Alguns conseguem fazer uma renegociação e conseguem resgatar o imóvel sem perder. É muito ruim, mas acontece, né? E em relação a essa situação que você falou da pessoa, não conseguir honrar, acontece pela falta de planejamento. Sempre vai ser a falta de planejamento. Gestão financeira. Não é que a pessoa deixou de pagar porque quis, mas às vezes ela não calculou de forma correta o que seria o investimento do imóvel, porque assim... Se for uma família, vamos colocar aqui uma família, né? Ela vive de aluguel, tem todas as despesas de uma família normal, paga uma conta de energia, paga o aluguel e ok. Aí eles conseguiram uma casa própria, saíram do aluguel, realizaram o sonho da casa própria. Então ali, aquele momento, ele é para ser o momento de chave, entendeu? É a cereja do bolo. É ali que vai ter que ter todo o cuidado daquela família em volta daquela conquista. Entendeu? Então, quando não existe esse cuidado em cima dessa conquista, aí às vezes se perde. Basicamente, né? É chato falar, mas acontece. Então, a família, quando ela tem essa casa própria, é própria, mas foi uma casa própria que talvez ela pagando aluguel não conseguisse ter essa casa própria. Exatamente, então, é uma conquista. Entende? Mas ela tem que entender que essa casa própria veio do futuro. Ou seja, ela antecipou essa casa, mas vai ter que pagar o dinheiro que ela ia ter que juntar até esse futuro para comprar essa casa, ela vai estar pagando parceladamente até ser toda dela. Isso. Que se ela fosse fazer só pagando aluguel, ela pagaria aluguel do imóvel do outro e não do imóvel dela. Né? Então, o planejamento, por isso assim, o comportamental, a mentalidade e a gestão financeira tem que trabalhar junto. Né? Agora vem uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você, na tua profissão, vocês têm algum viés de preparar, de fazer alguma coisa, dar uma palestra, algumas questões para os clientes de vocês em relação a essa do financeiro, gestão financeira? Hoje a gente tem a internet, que é um canal aberto. As pessoas hoje, quando procuram a gente, elas já assistiram N informações. Tem gente que já pontua, eu quero que você veja para mim uma casa, porque a minha renda é tanto, eu sei que eu posso até tanto. Então, hoje, a gente já está
um pouco avançado nessa função. Nós não temos a função palestra para cliente, mas a gente tem todo um preparo de matemática financeira, de direito, até em relação a tributos e tudo, para a gente conseguir esclarecer para o nosso cliente. O que acontece muito na realidade das vendas hoje é que você gosta da casa. Aí você tem 20 mil. A casa é 40 mil. Aí eu quero te ajudar, porque eu preciso também vender e eu quero realizar esse teu sonho. Entendeu? Então a gente vai junto para essa guerra. Eu começo, mas tu não tem um cartão de crédito, não sei o quê, teu esposo tem renda, bora juntar a renda dele. E a gente fica nesse circuito, porque a gente quer realizar. Sim. Não tem nada mais gostoso do que você conseguir entregar um lar. É assim uma satisfação, sabe? Que passa todo aquele perrengue que tu passa em prefeitura, cartório, chuva e tudo, entendeu? Passa tudo. Só que aí, às vezes, o cliente ele foca muito nisso, na entrada. Entendeu? A entrada é indispensável. Ela existe. Só que quando ele foca muito na entrada, para organizar a entrada, ele perde o foco da prestação. Entendi. E a parcela é aquela que vai andar abraçadinha com a gente. Entendi. Exatamente. Na caminhada longa, quem segue com a gente é a parcela. Eu sempre tento puxar muito isso para o meu cliente, entendeu? Entendi. Que ele precisa focar na parcela. Porque assim, a parcela é que vai de mão dada com ele naquela caminhada ali, para manter o sonho da casa própria. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Então, quando ele foca muito na entrada, porque a gente não tem um direcionamento, né? Uhum. Então, se você focou ali, você não vai passar despercebido, bem aqui na parcela. Então é como se é aquela falsa sensação, não sei se é falsa. Se eu der uma entrada boa, a parcela fica menor. Seria Pois isso? é. Porque ao invés de. Mito ou verdade, né? Porque assim, essa entrada boa que você vai dar, ela vai te descapitalizar? Entendeu? É por isso que Entendeu? eu tava discutindo Porque essa questão. esse valor que você vai dar a mais, ele vai ser diluído naquele leque de parcelas. E às vezes ele não vai te dar uma Diferença folga, grande. diferença, não vai assim dar aquela expectativa, nossa, baixou mesmo a parcela. Baixou bastante. Entendeu? Entendi. Não é que não baixou. Não, é porque, é igual você falou, é a longo prazo. Então, se a gente colocar um valor e ele diluir naquele longo prazo, ele não vai Aí ele dá parecer. conta, porque Entendeu? assim, se ele pegar todo o capital agora e ficar descapitalizado, ele fica sem conseguir fazer girar para poder honrar com as parcelas a longo Agora, prazo. se você conseguir, igual você falou, eu tenho um valor, quero dar mais na entrada, você pode fazer esse valor virar várias coisas. Entendeu? Você pode antecipar suas parcelas, se beneficiando do desconto Isso que eu ia tem te perguntar. nas amortizações de trás para frente. Você pode pegar a prestação, não, eu acabei de mudar. Eu vou pagar a minha entrada, eu vou pegar esse dinheiro bem aqui, que está na minha reserva, e acabei de entrar na casa, vou ter gasto, vou ter despesa, eu vou querer curtindo, eu vou querer isso, aquilo, outro. Vou pagar 12 meses de parcela. Aí tu vai lá e paga na sequencial. Não vi muita coisa na sequencial. Acho interessante pagar de trás para frente. O fato é que o que você está pagando é seu. Exato. Entendeu? Exato. O fato é esse. O que você está pagando é seu. Então, se você vai antecipar as parcelas, quem ganha com isso é o banco? Não. É você. O que Sim. você está pagando é seu. Aí você pode fazer E muitas vezes, quando antecipa a parcela, ainda tem um desconto, né? as amortizações de trás para frente. Por isso que Exatamente. eu falei, mas esse valor vai te fazer falta, vai te descapitalizar, porque tu pode fazer de valer para ti lá nas tuas parcelas. Sim. E é bem mais interessante. Com certeza. Aí eu te pergunto, Natália, existe um perfil ideal para comprar à vista ou financiar? O perfil ideal para a vista geralmente são de investidores, né? Geralmente são de investidores. Que aí é aquela negociação mais direta. O perfil para financiar geralmente são de pessoas que precisam adquirir o primeiro imóvel. Entendi. Entendeu? O à Entendi. vista ele é mais para quem já está num outro patamar para investimento. Por conta, igual eu falei para ela, se descapitalizar, né? Hoje a Isso. pessoa ela faz um investimento à vista quando ela já tem uma segurança mercadológica, entendeu? Sim. Eu vou comprar à vista porque eu quero investir, que eu vou fazer tal coisa. Ela tem como deixar o capital parado É. no imóvel. Já não vai fazer tanta diferença para ele.
Entendi, no caso, naquele entendeu? momento, né? Naquele momento. Agora, sobre o financiamento, assim, diferença de valores da compra à vista para o financiamento, se você me perguntar, Natália, se eu comprar uma casa que está com venda para financiamento à vista, eu tenho uma grande diferença de fazer isso? Não tem. Então Entendeu? é melhor trabalhar Não- com dinheiro. Não tem. Existe um desconto? Existe. Mas se você está comprando à vista, é porque você quer um bom desconto. Exato. Né? E aí não consegue te dar um bom desconto, não é porque não dei o desconto. É porque essas casas, elas já são feitas dentro de uma receita, tudo calculado, as despesas de documento, de material, de insumo de obra, de mão de obra, entendeu? Então, esses valores que vocês estão vendo por aí nas casas, todos eles estão estudados. A cada metro quadrado, vocês podem ter certeza que se o construtor pudesse diminuir um pouquinho, ele sabe que era mais fácil vender. Então, eles já deixam a casa assim no limite. É quando tu vai comprar à vista, eles estão doidos para te dar um desconto maior, mas é difícil. Entendeu? É difícil. Entendi. Entendeu? E aí, para finalizar, Natália, a pessoa que quer comprar um imóvel hoje, né? Qual o primeiro passo que ela tem que pensar para poder comprar, adquirir, investir nesse imóvel? O primeiro passo é que ela tenha movimentação bancária, independente de ter uma carteira assinada ou se trabalhar de forma autônoma. Porque hoje a gente tem uma abertura para venda para pessoas autônomas, entendeu? Só que o primeiro passo é ela mostrar para o banco que ela tem vínculo com dinheiro. Aí daí a gente começa a caminhar devagarzinho. Abre uma conta no banco, movimenta, faz uma solicitação de um cartão de crédito, movimenta aquele cartão de crédito com bem responsabilidade, tudo bem direitinho e vai fluindo. A pessoa consegue sim se organizar. O mais importante é dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, o resto a gente vai seguir. Perfeito. Só que é um passo de cada vez. A gente não pode pular etapas. Se for um passo de cada vez, com calma e cautela, tá tudo certo. Então, pronto. Recado dado para você aí de casa. Se ficou alguma dúvida, já vai na nossa rede social, nosso Instagram, manda a tua dúvida que a Natália está pronta para responder qualquer dúvida em relação ao mercado imobiliário. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Eu achei que passou tão rapidinho. Tá Foi, eu fiquei até com vontade de ir embora comprar casa. Bora! Vamos sair daqui, nós já vamos dar uma volta. Já vamos dar uma volta. Leide, obrigada mais uma Obrigada, vez. foi minha ótimo, amiga. adorei. Foi. Muito bom mesmo. Um assunto muito importante, porque o mercado está muito aquecido. Às vezes a gente não sabe por onde começar, o que fazer, dá aquele medo. Então já fica a dica, aproveita o momento, te planeja. Pega as dicas. Exatamente, planeja, vai, investe. Bora comprar, vamos comprar. Para você aí de casa, muito obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Até sábado que vem. Ótimo.